Um breve resumo do primeiro capítulo. Clarice, uma viajante inadvertida com relação ao clima da região, foi pega de surpresa por uma tempestade de nevasca. Não tendo como chegar ao seu destino por causa do terrível tempo, comum no lugar naquela época do ano, pediu abrigo no castelo do conde Richard. O conde não gostava de se relacionar com as pessoas devido à sua aparência não ser como antes, pois uma cicatriz marcou seu rosto, resultado de uma queda de cavalo. Sem ter como negar a hospedagem a Clarice, ele permitiu que ela ficasse no seu castelo até o período do inverno acabar e as estradas descongelarem. O conde evitou o contato com ela o quanto pôde, mas a insistência de Clarice em estar próxima ao anfitrião do castelo acabou aproximando os dois e dessa aproximação nasceu o amor. Início do segundo capítulo. Mais uma vez peço desculpas pelo meu comentário, falou Clarice. Mas o que lhe incomoda é essa cicatriz no seu rosto? O senhor está supervalorizando uma marca que não nasceu com o senhor. Não quero minimizar a sua dor, mas essa cicatriz não altera a sua imagem elegante e nem diminui os belos olhos azuis que o senhor tem. Depois de dizer isso, saiu da biblioteca, pois sentiu um leve rubor em seu rosto e uma pequena timidez nos olhos. Richard ficou surpreso pelo comentário dela e um sorriso surgiu em seu rosto. Clarice não via deformidade em seu anfitrião, mas sim a beleza que residia em sua alma. O tempo e as adversidades haviam esculpido sua face, mas não apagado a nobreza que emanava de seu ser. Em meio às tempestades de neve que assolavam o lado de fora, crescia uma tempestade diferente nos corações do conde e de Clarice. Depois desse dia, Richard, motivado pelas palavras de Clarice, teve coragem de sair das sombras de seu castelo e ter um maior contato com ela, passando horas conversando sobre as suas vidas e experiências. Ela contava histórias fascinantes sobre suas viagens e o conde ficava encantado com cada palavra que ela dizia. Ele, por sua vez, tocava piano para ela e ela ouvia com admiração. Enquanto a neve caía lá fora e a temperatura estava gélida dentro do castelo, o amor contido dos dois aquecia o ambiente. Os dois estavam apaixonados, mas receosos de se declararem. Clarice sentia que não devia ser tão direta em declarar o seu amor pelo conde, afinal, havia pouco tempo que eles se conheciam. O conde, por sua vez, ainda sentia um pouco de receio em declarar o seu sentimento. Certa noite, enquanto tocava piano, Richard percebeu que Clarice estava observando-o com admiração. Ele se virou para ela e viu que ela estava sorrindo. Foi nesse momento que ele percebeu que não poderia mais conter a paixão que tomava conta de seu coração, mas não lhe disse nada. Os dois ficaram calados, presos em seus pensamentos, enquanto o belo som do piano enchia o ambiente com uma melodia encantadora. Cansada de ouvir os próprios pensamentos, Clarice corajosamente quebrou o angustiante silêncio. "Você toca tão bem", disse ela. "Eu nunca ouvi nada tão bonito." "Obrigado", respondeu o conde corando. Nesse momento, ele parou de tocar e olhou Clarice nos olhos e disse: "Eu toco para você." "Eu sei", disse ela sorrindo prazerosamente. "Eu gosto de ouvir você tocar." E não tinha como não gostar de ver e ouvir Richard tocar.
Ele sabia que a sua música era a maneira de fazer Clarice perceber o quanto ele a amava. E, para atingir o seu objetivo, entregava-se prazerosamente na execução da melodia. Clarice estava em estado de delírio e contemplação ali, sentada, quieta, sendo acariciada pelas notas musicais que saíam das teclas do piano. Sentia que cada som a envolvia como se fosse uma carícia. Mas, meus caros, não haveria condições humanas que impedissem o poder de sedução que as melodias tocadas pelo conde causavam nela. Sentindo um desejo ardente, Clarice se levantou, aproximou-se dele e colocou a mão em seu ombro. Precisava do calor daquele corpo, do sabor daqueles lábios e do toque daquelas mãos. Ele se virou para ela e viu que ela estava olhando para ele com ternura. "O que foi?" perguntou ele. "Eu gosto de você", disse ela. "Eu gosto de você do jeito que você é." O conde ficou surpreso. Ele nunca havia ouvido essas palavras antes. Ele olhou para a mulher e viu que ela estava sorrindo. "Eu também gosto de você", disse ele. "Eu gosto de você mais do que você imagina." Clarice sorriu e se aproximou dele. Eles se beijaram pela primeira vez e Richard sentiu seu coração bater mais rápido do que nunca. E assim o amor floresceu entre Richard e Clarice. Eles passaram dias felizes juntos, explorando o castelo e os arredores. O conde mostrou a ela seus livros favoritos e tocou piano para ela todas as noites. Clarice, por sua vez, contou-lhe histórias sobre suas viagens e aventuras. À medida que a primavera timidamente despertava, derretendo o gelo do lugar, o castelo não era mais apenas um refúgio para Clarice. Era um lar onde dois corações se entrelaçavam, onde a deformidade não era uma barreira, mas um testemunho de superação e aceitação. O conde, que havia evitado contato com o mundo por tanto tempo, agora encontrava nos braços de Clarice a cura para suas feridas, e ela, que ousou enfrentar as intempéries, descobriu um amor que transcende as aparências. Eles viveram felizes para sempre no castelo distante, rodeados pela beleza da natureza e pela música que ecoava pelas paredes do castelo.